Bom dia, galerinha. Nós vamos começar agora a correção da nossa revisão, que é o professor Elvio, e nós vamos fazer aqui a resolução, ok? Do exercício de revisão. Então, gente, nós temos a primeira questão que diz o seguinte: 1/2, que é uma fração, menos 5/10. Então veja que essa fração aqui ela é positiva, essa fração aqui ela é negativa. Por isso que nós temos esse parêntese aqui e o sinal da operação aqui é a subtração, ok? Então como é que a gente resolve uma situação como essa? A primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar aqui um desses sinais aqui, para ficar mais bonita aqui a continha, né? Então, existem algumas maneiras de fazer, mas quando o sinal aqui, quando a operação aqui é subtração, então você vai transformar esta subtração numa soma da seguinte maneira, ó. Você vai repetir o 1/2, vai transformar essa subtração numa soma e o número que está aqui, que é menos 5/10, esta fração negativa, vai ficar positiva. Ou seja, você vai trocar o segundo número pelo seu oposto. Então vai ficar mais, não precisa colocar o sinal, 5/10. Existe uma regrinha também para simplificar, que a pessoa faz esse jogo do sinal, ó, menos com menos, mais, certo? Você pode usar também essa regrinha, mas pela definição, quando você tem uma subtração, você transforma numa soma e o segundo número, se for negativo, vai positivo, se for positivo, vai negativo, tá certo? Então, você escolhe. Outra coisa, depois que você eliminou um dos sinais aqui, você vai ver a questão do denominador, porque na soma de frações você tem que igualar o denominador. Você não pode somar direto do jeito que está aqui. Então, nesse caso, existem também algumas formas de fazer, mas uma forma bem simples. Você pode encontrar a fração equivalente a 1/2, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Por exemplo, você pode multiplicar aqui por 5 e aqui por 5. Obviamente, se você multiplica o numerador, você tem que multiplicar o denominador também pelo mesmo número, porque você quer uma fração equivalente, de mesmo valor. Então vai ficar o quê? 1 vezes 5 é 5, sobre 2 vezes 5, 10. Então, você tem aí a fração equivalente, agora com o denominador 10. E, do outro lado, também nós temos o denominador 10. Bom, como nós já resolvemos o problema do sinal, já resolvemos o problema do denominador, ficaram iguais, agora é só somar os numeradores. Lembrando, ó, na soma de frações, você só soma os numeradores. Então, 5 mais 5 e repete o denominador. Por isso é que você iguala os denominadores. Por quê? Porque quando você soma a fração, você só soma, na verdade, os numeradores e repete o denominador. Se eles fossem diferentes, como é que você ia repetir? Certo? Então, por isso que você iguala primeiro, para depois você somar os numeradores e repetir o denominador. E simplificando, isso vai ficar 10 dividido por 10 é igual a 1. Ok? Então, o resultado dessa operação aqui é 1. Letra A. Escrevendo na forma decimal, segunda questão. Escrevendo na forma decimal a fração menos 30/4. Obteremos. Então, como é que a gente escreve uma fração na forma decimal? Muito simples. Basta você dividir o numerador pelo denominador dessa fração. Pronto. Você fazendo essa divisão aí, você encontra o número decimal.
dessa fração. Então, 30 dividido por 4 dá igual a 7. 4 vezes 7 dá 28. Você põe aqui e subtrai. 30 menos 28 dá 2. Então, 2 não dá para dividir por 4. Então, você vai ter que acrescentar um zero aqui. Mas se você acrescenta um zero aqui, você já aprendeu que tem que colocar uma vírgula aqui no resultado. Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Aí subtrai novamente. 20 menos 20 dá 0. Resto 0, acabou a nossa conta. Então, a fração 30 sobre 4 tem como número decimal o 7,5. Agora, não esqueça, o 30 sobre 4 é negativo. Então, o 7,5 também será negativo. Tinha uma pegadinha aqui, ó. Você pode ter marcado 7,5. Resultado da divisão. Mas lembre-se que o 30 sobre 4 é negativo. Então, o resultado aqui também vai ser negativo. Terceira questão. Na terceira questão, nós temos o quê? Em uma corrida de 100 metros entre dois amigos, um deles percorreu a distância em 22,5 segundos e o outro em 23,34 segundos. O vencedor da corrida chegou à frente do outro em... Imagine dois amigos. Imagine você com seu amigo correndo. Se você chegou no final da corrida e seu amigo demorou meia hora para chegar, significa que você é o quê? É o vencedor. Por quê? Porque você fez o percurso em menos tempo. Ou seja, seu amigo levou meia hora, depois que você chegou, ele levou meia hora para chegar. Ou seja, ele fez o percurso em mais tempo. Por isso que ele é o perdedor, ok? E você é o ganhador. Agora, qual a diferença de tempo entre o perdedor e o ganhador? Certo? Então, você vai simplesmente subtrair o tempo que o seu amigo levou. Ó, seu amigo levou 23 segundos, 23,34 segundos, porque ele levou mais tempo. E você só levou 22,5 segundos. Por isso que você ganhou. Você levou menos tempo para fazer o mesmo percurso. Agora, não esqueça, quando você estiver operando, fazendo uma operação, uma soma, uma subtração com números decimais, como esse que tem vírgula, você tem que lembrar de colocar vírgula debaixo de vírgula, certo? Observe que aqui nós temos 34 centésimos, ou seja, 2 algarismos depois da vírgula. Aqui nós temos 22,5 décimos, ou seja, um número depois da vírgula. Então, para você fazer as operações também é interessante você igualar aqui, ó, as casas decimais, certo? Então, só assim você vai fazer então a subtração, para você saber a diferença de tempo entre o vencedor e o perdedor, você vai fazer essa diferença, ou seja, essa subtração. Então, sinalzinho de menos. Então, vai ficar 4 menos 0 dá 4. Aqui, 3 não dá, né? Tirar 5 de 3 não dá, você pede um emprestado aqui, fica 13. 13 menos 5 dá 8. Aqui, como você pediu um emprestado, aqui ficou 2. 2 menos 2 dá 0. E 2 menos 2 também dá 0. E a vírgulazinha, ó, como é vírgula embaixo de vírgula, continua do mesmo jeito. Então, resultado, 0,84 segundos. Essa aí foi a diferença entre o vencedor e o perdedor. Uma diferença mínima, né? Não chegou nem a 1 segundo. Então, nós vamos para a quarta questão. Na quarta questão diz assim: escreva os números abaixo na forma de fração irredutível. O que é uma fração irredutível?
Professor, é uma fração que você não pode mais reduzir. Você já simplificou ela ao máximo, não tem mais como simplificar. Então, mas a primeira parte aqui é você transformar esse número decimal em fração. Você já aprendeu a transformar a fração em número decimal. Agora, transformar o número decimal em fração é mais fácil. Por quê, professor? Porque você vai pegar o numerador. Quem vai ser o numerador? O numerador vai ser o número que tiver aqui, ó. Certo? Qual é o número que tem aqui? Tirando o zero, claro, né? O zero também é número. Mas, tirando o zero, qual número tem aqui? Tem o 3. Pronto. Esse vai ser o numerador. Simples assim. Certo? Agora, o denominador. O denominador vai ser o quê? 10, 100 ou 1000. Não é um número decimal? Então, se o número é decimal, ele já está subentendido que a fração também, que gerou esse número decimal, vai ser uma fração decimal. Então, o denominador dessa fração vai ser 10, 100 ou 1000. Ou um múltiplo qualquer de 10. Né? Pode ser 1000 ou mais de 1000. Então, no caso, como é que eu vou saber qual é o denominador bem aqui? Vou colocar o 1, sempre assim, vou colocar o 1, aí eu vou contar quantos números tem, quantos algarismos tem depois da vírgula. Quantos algarismos tem? 2. Ó, tá aqui um, tá aqui o outro. 2 algarismos. Então eu coloco aqui, ó. Para cada algarismo eu coloco um zero. Ok? Se eu tenho 2 algarismos, 2 zeros. Então vai ficar 3 sobre 100. Tranquilo? Dá para simplificar isso aqui? Não. Não tem um número que divida ao mesmo tempo 3 e o 100. Ok? Eu vou até botar igual assim para a gente relacionar uma coisa com a outra. Vamos para esse aqui. Você tem 137. Ó, observe, ó. Não tem zeros aqui, né? Você tem 137. Então, esse vai ser o numerador. Ó. 137. Ok? Agora, tirou esse número aqui, agora vamos para a parte do denominador. Então, coloca 1, sempre coloca 1, aí vai lá. Quantos números tem depois da vírgula? Só tem um número, um algarismo. Então, você coloca um zero. Pronto. Então, 13,7, na verdade, vai ser 137 sobre 10. Então, vamos ver um exemplo aqui, só para que não fique dúvida. Se o número fosse assim, vamos colocar um exemplo C aqui, que não tem no exercício de vocês, só para a gente ver. 10,05. Então, como é que eu vou transformar isso aí? 10,05. Então, observe. Esse número aqui, sem a vírgula, como você iria ler? 1005. 1005. Então, eu tenho que considerar os zeros, certo? Ó, 1005. Então, você põe aqui, ó, 1005. Agora, como é que vai ficar o denominador? Aí, o denominador é do mesmo jeito. Você coloca o 1 e você tem 2 algarismos aqui depois da vírgula, então 100, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver mais um exemplo, para ficar bem claro isso. Se você tiver, vamos pensar aqui, 3,05. 3,05. Então, como vai ficar? 3,05. Pense nesse número aqui sem a vírgula. Qual seria esse número aqui? Sem a vírgula, 305. Então, você põe aqui, ó, 305. Aí você pensa, ó, 1. Quantos algarismos depois da vírgula? 2. Então, 305 sobre 100. Agora, se fosse 0,007. Então, nesse caso aqui, tire essa vírgula.
pense no número sem a vírgula. Qual o número que você vai ter aqui? Você sabe que o 0 atrás aqui do 7 não vai representar nada, né? Sem a vírgula, como é que ficaria esse número? 0007. Como é que você lê esse número aqui? Você lê só 7, correto? Por isso que a questão do zero confunde um pouco. Então você vê, pense o número aqui sem o zero. 7, certo? 7. O que você vai fazer agora no denominador? 1 e vai contar. 1, 2, 3. Então, são 7 milésimos, ok? Então, eu acho que ficou claro essa questão. Muito bem. Agora nós vamos para a quinta questão. Na quinta questão, nós temos: qual dos números abaixo é o maior? Qual dos números abaixo é o maior? Gente, nós temos aqui uma fração, um número decimal, outra fração e outro número decimal. O ideal é que você transforme tudo para número decimal. Quando a gente tem que comparar números, saber quem é maior, quem é menor, números que racionais em forma de fração, então é melhor você transformar, fica mais fácil transformar tudo para a forma decimal. Então, como é que se transforma para a forma decimal? Você já sabe, ó. Você vai dividir numerador por denominador. Então, 5 dividido por 4 dá 1, uma vezes 4 é 4, para 5 vai dar 1. Então, põe um zero aqui, põe uma vírgula aqui, 2 vezes 4 dá 8, subtrai aqui, sobra 2. Põe um zero aqui, 5. 4 vezes 5, 20, subtrai, dá como o resto 0. Beleza. Então, 5 sobre 4, representado na forma de número decimal, é igual a 1,25. Ok? 1,2 já está na forma decimal. Se você dividir 7 por 9, como é que vai ficar? 7 dividido por 9. Não dá para dividir 7 por 9. Põe um zero aqui, põe um zero e uma vírgula. Porque quando você põe o zero aqui, você tem que pôr a vírgula aqui. Mas você não pode botar a vírgula sozinha. Então você põe um zero e põe uma vírgula. Ok? Se já tivesse um número aqui, você põe só a vírgula. Então vamos lá. Tenta dividido por 9. Dá 7. 7 vezes 9, 63. Subtrai, sobra 7. Bota mais um zero. Dá um 7 de novo. 7 vezes 9 dá 63. Subtrai, dá um 7. Observe que vai sempre se repetir isso aqui. Então, nós temos uma dízima periódica simples. Então, 7 sobre 9 vai gerar essa dízima periódica simples, que por acaso é igual a esta daqui. Ok? Então, significa que esse número, 7 sobre 9, é igual a essa dízima aqui, certo? Esse número decimal aqui. Então, esses dois são iguais. Resta-nos saber esses dois aqui. Então, como aqui nós temos um inteiro e 25 centésimos, certo? Então, se aqui tem um inteiro e aqui tem um inteiro, então isso significa dizer que esses dois aqui são menores. Por quê? Porque a parte inteira aqui, antes da vírgula, é zero. Então, não tem inteiro aqui. Então, no caso aqui, nós vamos ter que considerar só esses dois aqui. Para a gente ter certeza, né, visual, né, a gente ter certeza que esses dois aqui, qual é o maior desses dois, vamos acrescentar mais um zero aqui, ó. Zero, à direita da vírgula não faz diferença, né? Depois da vírgula não faz diferença. Então, se eu colocar esse zero aqui, não vai mudar em nada esse número. Mas, visualmente, eu posso comparar. 1,25 é maior do que 1,20. Então, a resposta correta é a letra A. Ok? Professor, assim, mas qual a regra para a gente entender isso?
É o seguinte, você vai comparando por partes. Você começa com o inteiro. O inteiro aqui é igual. É claro que se aqui fosse 3,20, você sabia que era maior do que 1,25. Depois você passa para o décimo. Observe que o décimo também é igual. Aqui é 2, aqui é 2. Se aqui fosse 3, não tinha dúvida, né? 1,25 perderia para 1,3. E, por último, você compara o centésimo. Qual o centésimo maior? É o 5 ou é o 0? É o 5. Então, não tem dúvida nenhuma que esse aqui é o maior. E para finalizar, nós vamos para a questão que tem várias continhas, né? Vamos fazer essas continhas aqui. Então, efetue as operações e, se possível, simplifique. Então, gente, nós vamos usar estratégia aqui. Ou seja, nós vamos começar pelas mais fáceis. Então, aqui na letra B nós temos uma multiplicação e as multiplicações são muito fáceis. Então, se você tem uma multiplicação de números racionais, então comece por ela. Ela é super simples. Então vamos lá. Vamos começar por ela. Ó. Letra B. Nós vamos ter aqui. Vamos multiplicar primeiro esses dois fatores aqui. Ó. 1 vezes 7, normal. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 2, 4. Sinais iguais, resultado positivo. Você já sabe que na multiplicação, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Não confundir com a soma, ok? Multiplicação tem uma regra de sinais, a soma tem outra regra de sinais. Então, sinais iguais, positivo. E multiplica o numerador e o denominador normalmente, o que é diferente na soma. Na soma você tem que igualar os denominadores, certo? Então, iguala e repete. Aqui não, você multiplica normalmente. 2 vezes 2, 4. Aí você repete aqui o terceiro fator e pronto. Aí você agora vai multiplicar. Ó, sinais diferentes, sinais diferentes, sinais diferentes, resultado negativo. E multiplica. 2 vezes 7 dá 14. O denominador aqui não existe, né? Ou melhor, existe, mas está invisível, que é o 1. Então, ó, que você já sabe. Quando não tiver denominador, é o 1. Então, 1 vezes 4 é 4. Pronto. A resposta é essa daí. Menos 14 sobre 4. Dá para simplificar? Dá sim, são dois números pares, então você divide por 2. Então vai ficar menos 7 sobre 2, ok? 14 dividido por 2 dá 7, 4 dividido por 2 dá 2. Então essa daí é a resposta da letra B. Então nós já concluímos aqui a letra B. Isso aqui está resolvida. Agora vamos escolher a outra mais fácil de fazer. Lógico, se a gente escolheu a multiplicação, vamos escolher agora o inverso, né, da multiplicação, que é a divisão. Operação inversa, também muito fácil de fazer. Letra E. Ó, 7 sobre 5 dividido por 3 sobre 6. Por que que esta operação é fácil de fazer? Porque você vai transformar a divisão numa multiplicação. Do jeito que você faz com a subtração, você transforma numa soma. Então, como você vai transformar a divisão numa multiplicação, você sabe que a multiplicação é fácil. Então, vai ficar 7 sobre 5 multiplicado pelo inverso disso aqui. Qual é o inverso de 3 sobre 6? 6 sobre 3, que o resultado seria 2. Mas eu vou fazer devagarzinho. 3 sobre 6, que você põe 6 sobre 3, ok? 6 sobre 3, que é igual a... Agora é só multiplicar. Como eu sei que 6 dividido por 3 é 2, então esse 6 dividido por 3 vai ficar só 2. Então eu vou multiplicar, eu vou repetir aqui. 7 sobre 5 vezes 2. Olha como é que ficou, certo? Então, 2 vezes 7,
14 sobre 5. Pronto, está resolvida a divisão. Agora nós vamos para as mais complicadas, né? Nós vamos para a soma e subtração. Entre a soma e a subtração, a gente escolhe a soma, né? Para fazer primeiro. Então, a gente tem aqui, na letra A, 1 sobre 5 mais 1 sobre 6. Então, tem uma regrinha, gente, que é muito fácil, que é multiplicar. Ó, vou fazer aqui passo a passo. Multiplica o denominador. Você sabe que na soma de frações, você tem que igualar os denominadores. Então, você tem que tirar o MMC, tem toda aquela burocracia. Mas se você fizer essa fórmula simples aqui e rápida, você vai ver como fica fácil. Ó, 5 vezes 6, 30. Beleza. Agora você multiplica cruzado. Ó. Multiplica cruzado. Ó, 6 vezes 1, 6. Mais 5 vezes 1, 5. Igual. Entenderam? Agora é só somar. 6 mais 5, 11. 11 sobre 30. Então, essa aí é uma regrinha muito boa para você fazer soma, não é? De maneira bem simples e rápida. Então, a resposta dá 11 sobre 30. Dá para simplificar? Não dá. Beleza, terminamos aí a primeira soma. Agora nós vamos, terminamos a letra A, né? Agora nós vamos para a letra D, né? Me parece que é mais fácil. Vamos ver se ela é mais fácil mesmo. Letra D. 5 sobre 6 menos 1 sobre 5. Então, veja bem, você agora tem uma subtração. O que eu falei? A gente vai ter que transformar essa subtração numa soma. Então, vai ficar 5 sobre 6 mais o oposto desse aqui. Qual é o oposto de menos 1 sobre 5? Mais 1 sobre 5. Na verdade, você vai trocar só o sinal. Se um for positivo, ele vai ficar negativo. Se ele for negativo, ele vai ficar positivo. Então, como aqui é negativo, então ele vai ficar positivo. Então, não precisa colocar o sinal. Então, vai ficar só 1 sobre 5. Olha aí. Olha como fica fácil. Então, o que acontece aqui? Vamos usar a regrinha prática. Multiplicou os denominadores, deu 30. Depois multiplicou cruzado. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 1, 6. Então, 25 mais 6, 31 sobre 30. Olha aí, muito legal essa regrinha prática, né? Fica bem rápido. Então, pronto. Terminamos mais uma. Terminamos a letra D. Agora vamos finalizar com a letra C. Então, letra C, nós temos menos 4 sobre 6, negativo, né? Número negativo, fração negativa, sinal da operação menos 8 sobre 3. Então, gente, com aqui antes desse menos 4 sobre 6, aqui antes dele, ó, o sinal aqui que não está aparecendo, obviamente o sinal não está aparecendo, mas é mais, né? Então, se aqui é mais, então o resultado aqui vai sair com o mesmo sinal, ou seja, vai ficar menos 4 sobre 6, ok? Se tivesse aqui, ó, antes aqui desse menos 4 sobre 6, tivesse um menos, ficaria positivo. Mas como aqui, ó, é só o número mesmo, ó, menos 4 sobre 6, você pode tirar o parêntese e ficar só o número, ó, menos 4 sobre 6. Aí, menos 8 sobre 3. Pronto. Agora, regrinha rápida, não é? Ó, multiplica aqui,
depois multiplica cruzado. Então, 3 vezes 6, professor, aqui é bom demais, tranquilo. Aí depois, ó, multiplicou cruzado, ó. Vamos lá, 3 vezes 4, 12. 12 o quê? Negativo, né? Você repete o sinalzinho que está ao lado do número. Ó. 3 vezes 4, 12. Negativo. 6 vezes 8, 48. Sinal também negativo. Então, põe aqui. Beleza? Agora você vai simplesmente somar 12. 12 com 48. Por que, professor, que eu vou somar? Porque na soma, o que a gente faz quando os sinais são iguais? Ó, na soma, você soma e conserva o sinal, ok? Então, 48 com 12, 60, né? 60. E conserva o sinal de menos, ok? Dividido por 18. Então, dá para simplificar? Dá para simplificar. Vamos simplificar por 6. Então, menuzinho, repete aqui. 6 é 60 dividido por 6, dá 10. 18 dividido por 6 dá 3. Pronto. E essa daqui, e esse aqui é o resultado. Então, galera, terminamos aí a nossa correção. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. E valeu!